Escola Bíblica Dominical, dia 7 de setembro de 2025. Graças a Deus, é uma lição tão importante sobre o discipulado cristão. Nós lemos o texto de 2 Timóteo 2, nos mostra a palavra de Deus, que a relação da pessoa que faz discipulado, porque a questão aqui é que nós estamos vendo um modelo, uma comparação da evangelização sem o discipulado. Nós aqui fizemos uma comparação, assim, uma evangelização sem o discipulado é parecida com progenitores que colocam filhos no mundo, mas não cuidam desse filho, né? Deixa o filho crescer assim, ao léu, ou para outra pessoa cuidar. Mas nós vemos que o discipulado não. O discipulado é gerar e cuidar, amar, cuidar, desenvolver através do ensino, do exemplo, né? É formar o caráter de Cristo em alguém. Então, o discipulador é aquele que está olhando para a sua própria vida e desenvolvendo esse caráter de Cristo em si mesmo, que é uma coisa para a vida toda, é um desafio, né, para a vida toda. E ele vai também transmitir isso para outras vidas, para que o caráter de Cristo que está sendo formado nele seja formado em outras pessoas. E nós temos visto desde o início dessa apostila do discipulado que nós esperamos que os nossos irmãos que não podem comparecer presencialmente aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, na Primeira Igreja Batista em Mococa, que possam ler aquilo que foi enviado, né, no grupo da igreja, no WhatsApp, e havendo desejo de comentar, dúvidas a serem tiradas, mande para nós, né? Nós vamos tentar daqui para frente fazer isso. Pelo menos um resumo, porque aqui nós temos uma liberdade de comentar, né? Os irmãos que comparecem, graças a Deus, a igreja é pequena e o número de frequentadores da Escola Bíblica Dominical é pequeno, mas os que comparecem vêm com desejo de participar. Isso é muito bom. Isso torna a nossa EBD uma EBD eficiente, né? Gostosa de se participar. Temos sentido falta de alguns que sempre foram presentes, né? Mas por alguma razão não estão comparecendo. Deus sabe de todas as coisas. Esperamos que todos estejam debaixo dessa graça fortalecedora de Deus, né? Então nós vimos uma comparação da evangelização sem discipulado e a evangelização com discipulado, que parece ser bem mais lenta, mas o resultado é bem mais sólido. E com o tempo, a eficiência da evangelização com o discipulado, que é o método bíblico, é o método de Jesus, é natural, tem nada de novidade humana, de método humano. Deus escolheu um método sólido e eficaz de edificar o seu reino. Começaria pequeno como um grão de mostarda, mas cresceria rapidamente à medida que espalhasse de pessoa a pessoa. O discipulado não somente nos permite ter a alegria de ver o nascimento de novos filhos na fé, como também nos permite, olha que coisa interessante, para a sua vida, para a minha vida, assumir a responsabilidade da paternidade responsável. Então, no discipulado, todos nós podemos e devemos assumir a paternidade responsável. Na vida natural, nem todos têm o privilégio da paternidade, da maternidade, mas na vida espiritual, Deus concede esse privilégio a todos os crentes, de assumir a sua paternidade, a sua maternidade espiritual, responsável, porque a pessoa que faz discípulo sabe que a responsabilidade continua
com a pessoa que está sendo discipulada, até que o discípulo chegue à maturidade espiritual. E isso vai ser demonstrado que essa maturidade espiritual vai ser demonstrada não com aquilo que a pessoa sabe, de teoria, aqui na mente, versículos decorados, enfim, não, mas a capacidade de reproduzir. Aqueles que atingem a maturidade espiritual, e atingir não significa que chegou ao auge, ao fim, porque é para a vida toda, né? Aqueles que chegam à maturidade espiritual são capazes de reproduzir. É uma reprodução de qualidade que assegura o processo de multiplicação espiritual. E esse processo vai continuar de geração em geração. Então, 2 Timóteo 2,2, Paulo disse a Timóteo, mostrando que o discipulado, a relação do discípulo, atinge 4 gerações. Paulo disse: o que de mim ouviste, primeira geração, Paulo. O que de mim ouviste, Timóteo ouviu, segunda geração. Transmite-o a homens fiéis, terceira geração, para que transmita a outros, quarta geração. Pelo menos 4 gerações são alcançadas. Que coisa maravilhosa, né? Aí vem uma pergunta, na página 4 da sua apostila, algo chamando a nossa atenção aqui. A pessoa que faz discípulos só fica sabendo quão eficazmente ensinou seu aluno quando ele o vê ensinando a outros. Então, quando ele vê que o seu discípulo, na verdade todos nós somos discípulos de Jesus, mas Jesus nos usa para discipularmos outras pessoas. As pessoas não são discípulos nossos, mas são de Jesus e estão sob nossos cuidados. Se você não possui neto espiritual, alguma coisa não saiu bem no processo de discipulado. E nós já comentamos isso aqui, com os nossos irmãos aqui, que já têm participado, que isso não é dito para trazer desespero e desânimo em ninguém. Por exemplo, se você é um crente de mais de 10 anos, você não deve ouvir isso aqui para desesperar, para desanimar. Puxa, eu não tenho neto espiritual, então está tudo perdido. Não está tudo perdido. Sempre há tempo de começar a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E o objetivo da escola bíblica dominical é trazer esse despertamento, é fazer com que a gente mude os rumos daquilo que é necessário mudar o rumo na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Então, é uma exortação é um ânimo, né? É tipo aquela, levantai-vos, caminhemos. Não é, se eu não tenho neto espiritual, então está tudo errado, como está dizendo aqui na apostila, se você não possui neto espiritual, alguma coisa não saiu bem no processo de discipulado. Então o que fazer? Vou abandonar? Não, eu vou ser mais firme, eu vou buscar viver o discipulado, eu vou praticar, para que eu ainda tenha o privilégio de ver netos espirituais. Eu vou buscar cada vez mais deixar que o Espírito Santo reproduza em mim o caráter de Cristo, para que eu possa, usado pelo Espírito Santo, reproduzir esse caráter de Cristo na vida de outras pessoas, e que essas pessoas reproduzam em outras pessoas, e assim a palavra está se cumprindo. A mesma coisa que o Espírito Santo falou a Timóteo através de Paulo, está falando conosco. Aquilo que de mim ouviste, transmite a pessoas fiéis, idôneas, né? Pessoas que estejam dispostas a viver o Evangelho na sua essência, para que elas transmitam a outras pessoas, que vão transmitir a outras, e esse é o processo de Deus, é isso que agrada a Deus, é o fruto que próprio Jesus falou lá em João capítulo 15. Ele quer ver esse fruto sendo produzido em nós sendo todos unidos, buscando produzir esse fruto, seremos aquela vara que dá fruto. A vara que dá fruto, ele limpa, ele poda, ele cuida, né? Isso é um sentido totalmente positivo, né?
Ele trabalha em nós para que a gente possa continuar dando fruto. Então nunca é tarde para recomeçar. Se você lê a apostila, tiver algo para comentar, fale conosco, não se esqueça. Então nós concluímos que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, desafiou-nos a tomar a nossa cruz, tomar a cruz, ir atrás dele, segui-lo e ser seu discípulo. Ao seu chamado, Jesus nos deu apenas duas opções que Jesus nos deu quando nos chamou para sermos seus discípulos. Se você é um crente em Jesus, se você se converteu, você ouviu e está ouvindo esse chamado, esse desafio de Jesus. Agora vem uma pergunta aqui, pergunta séria. O que é que você tem respondido a Jesus? Quanto tempo você tem de conversão? O que é que você tem respondido a Jesus? Quando Jesus disse a você e a mim, e está dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós não podemos ler a palavra de Deus e simplesmente pensarmos assim. Jesus disse lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, para aqueles que estavam ali perto dele. Não, ele falou para aqueles que estavam lá, mas ele fala conosco hoje a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela continua. Jesus continua fazendo esse desafio a todo aquele que se dispõe a segui-lo. Todo aquele que passou por uma experiência de conversão, Jesus está constantemente dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, as duas opções que Jesus nos deixou. Se a resposta for incredulidade, essa é a primeira opção, a incredulidade. Desobedeceremos e morreremos espiritualmente. Que coisa, né? Se a resposta for a fé, se nós cremos que Jesus é realmente o Messias Salvador, o nosso Redentor, aquele que por nós morreu na cruz, obedeceremos e nos tornaremos seus discípulos. Assim morreremos para o nosso próprio eu e reproduziremos na vida. Vamos dar fruto, porque o grão de trigo, para produzir, ele tem que cair na terra e morrer. Jesus disse isso a respeito dele, mas também a respeito de nós. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E essa cruz que Jesus nos desafia a tomar é o próprio ministério redentivo dele. Vocês vão ser meus parceiros no ministério redentivo. Tome cada dia a sua cruz. O ministério de Jesus no mundo é um ministério redentivo. Acima de tudo, Jesus curou, Jesus fez milagres, mas o ministério de Jesus, a essência, é o ministério redentivo. E cada pessoa que se dispõe a seguir a Jesus, que se converte de fato e nele crê, passa a fazer parte do ministério redentivo de Jesus. A ideia de que a pessoa pode se converter e pode viver uma vida cristã isolado, sozinho, individualmente, é uma ideia antibíblica. Então, se é antibíblica, é diabólica. Pode estar presente em muitas igrejas ou pessoas que estão fora da igreja dizendo que a igreja não é mais necessária. Hoje tem um monte de gente dizendo isso. A igreja não é mais necessária. É como se Jesus tivesse tido um erro no projeto dele, ele errou alguma coisa. Houve uma falha. Porque ele disse que a igreja dele permaneceria e que a morte não seria capaz de deter a igreja dele. Eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. E as portas do Hades, da morte, não prevalecerão contra ela. Tudo que é instituição humana passaria. Como o poderoso Império Romano, que dominava a maior parte do mundo, quando Jesus disse isso,
Cadê o Império Romano? Passou. E a igreja? A igreja permanece. A porta do Hades não prevalecerão contra ela. E o próprio Jesus deixou instruções claras para o funcionamento dessa igreja. Até entrou em detalhes sobre como que a igreja deveria agir na disciplina, sempre usando vocês, vós, os seus apóstolos, os escritores do Novo Testamento. Toda a instrução dada sobre a vida cristã são instruções para serem vividas no coletivo, no ajuntamento, na reunião, na comunhão, na comunidade dos remidos. Portanto, tudo que vem contrário a esse projeto, e o projeto de Deus não tem falha. Tudo que é contra isso, toda mensagem, por mais rebuscada, que pareça ter um grau elevado de intelectualidade, é falsa. Se é contra o que Jesus e seus apóstolos, que lançaram a base doutrinária da igreja, se é contra o que eles deixaram, é diabólico. Então todos nós, hoje principalmente, corremos o risco de deixar de ouvir o que Jesus falou e dar ouvido a outras vozes. Mas em João 10, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, eu sei quem são as minhas ovelhas. E elas me seguem. Elas não seguem o ladrão que pula a cerca e traz ensinamentos contrários àquilo que Jesus deixou. O ladrão não entra pela porta, ele é salteador. Jesus entrou pela porta. Jesus veio a este mundo, nasceu em carne, morreu na cruz, de fato, em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para nos levar. Então, é um desafio, a cada dia fazermos a escolha. Eu tenho que viver a minha fé cristã no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Foi o que ele deixou. E eu tenho que desenvolver esse ministério, eu tenho que ser parceiro de Jesus no seu ministério redentivo. É isso que significa tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz não é se submeter a qualquer tipo de sofrimento. Minha cruz é pesada por causa desse sofrimento, daquele. Sofrimento é comum. No mundo tereis aflições, desse Jesus. Tendes bom ânimo. Eu estou com vocês. Mas quando ele disse tomar a cruz e segui-lo, é algo muito extraordinário. É nos unirmos a Jesus no seu ministério redentivo. E o discipulado visa exatamente isso. Nos unirmos a Jesus na obra do discipulado. Como Jesus deseja que cada um que se converteu a ele esteja envolvido no discipulado. Releia João 15 para você relembrar, que eu sei que você já conhece, relembrar esse desejo de Jesus para a sua igreja, para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar e, se possível, cada domingo vamos fazer aqui um resumo do que nós estamos vendo aqui na EBD. Se você puder comparecer, a diferença é que você pode compartilhar aqui, pode fazer uma pergunta, pode tirar uma dúvida, né? Pode comentar aquilo que está sendo dito, então fica mais dinâmico, né? Mas se você não pode estar, pelo menos se você puder acompanhar, né? Leia em casa a apostila. Nós temos também a apostila impressa aqui, ó. Está sobrando aqui, ó. Né? Ler no celular às vezes é pior, né? Para muitos, principalmente para aqueles que já são uns jovens assim mais madurinhos. Na nossa igreja tem bastante, né? Uns jovens mais madurinhos, fica lendo no celular. Tem impressa aqui. Então acompanhe, né? Acompanhe, e isso vai edificar cada um de nós individualmente, edifica a igreja, edifica o corpo de Cristo, e a igreja vai ter assim um crescimento saudável dentro desse projeto de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade.